nós olhamos para essa ansiedade, mesmo a patológica, como se ela fosse superficial, porque a gente não tem esse conhecimento profundo da raiz dessa ansiedade. E daí a gente fica tratando ela de forma superficial. O terapeuta que não entende a saúde intestinal, não entende que a raiz dessa ansiedade é a intoxicação, é a inflamação, tá lá no intestino do meu cliente, fica tentando usar terapias alternativas para aliviar o sintoma. Então lembra que nós falamos na hora da enteroterapia de ontem que a gente alivia sintoma, mas a gente trata a raiz? Então não tem nada de errado em aliviar sintoma, desde que eu não esteja tentando tratar esse sintoma. O sintoma ele é para ser aliviado e a raiz é para ser tratada. Consegue entender? Então essa é a lógica. Gravem muito bem isso na cabeça de vocês. Sintoma é para ser aliviado e raiz é para ser tratada. Não, se eu fizer o contrário, se eu tentar tratar o sintoma, eu não vou ter uma efetividade do meu tratamento e o meu cliente não vai ficar satisfeito. Se o meu cliente não ficar satisfeito, ele não volta. Se ele não volta, eu não consigo construir uma credibilidade aí como terapeuta e, consequentemente, vou ter sempre dificuldade de encher a minha agenda. Ou então, não tenho dificuldade de encher a agenda, mas eu tenho sempre aquela rotação muito grande de clientes e eu não faço uma real diferença na vida deles. Consegue entender? Então, prestem bastante atenção nisso, ok? Deixa eu contar uma história para vocês. Acho que essa é uma história bem interessante, que é importante vocês saberem, né? Eu tive um cliente uma vez, lá no começo, quando eu estava começando na minha carreira, ainda não entendi, estava naquela fase ali de descobrir o porquê que algumas pessoas tinham resultado ou não com os óleos essenciais, que era a minha terapia na época, era o que eu aplicava, era o que eu entendia e não conhecia a raiz do problema, então eu estava bem nesse meio termo ali. E eu tive esse cliente e ele desenvolveu um quadro de ansiedade e ele tinha ido no médico, enfim, o médico falou, você vai tomar esse remédio. Na época, gente, muitos anos atrás, na época o remédio custava, sei lá, em torno de R$500. Já era muito dinheiro. Muito dinheiro. E daí pense, ele saiu de lá com várias recomendações do médico. Esse remédio vai te viciar, mas ele vai te ajudar por um tempo. E ele saiu de lá com todas as recomendações e saiu de lá com uma amostrinha grátis. Porque afinal de contas, né, meu bem, a indústria é boba nem nada, ela dá o primeiro. Não é verdade? A gente conhece uma outra lógica aí da vida que funciona dessa forma. Você dá o primeiro, porque depois a pessoa vicia, ela vai ter que comprar o resto. Daí você pode cobrar o preço que for, que vai dar certo. Inclusive, até deixa eu fazer um parênteses aqui. Existe, gente, uma falta, uma escassez depois, né, de tudo que a gente viveu, da pandemia e tudo mais, existe uma escassez muito grande de suprimentos para fazer, né, para produzir as medicações, tá? E as medicações, elas estão ficando mais caras, porque tem pouca matéria-prima para produzir, e muitas delas estão ficando em falta, né? Então, se eu não conseguir resolver o problema do meu cliente na raiz, automaticamente ele vai ter que voltar para a medicação. Enfim, segura esse pensamento aqui que vocês já vão entender por que eu falei isso aqui, ó. E daí o que aconteceu? Ele veio e ele falou pra mim, olha, Stephanie, acontecendo isso e tal, mas eu queria tentar uma abordagem mais natural, só que, ó, eu já vou falar pra você, eu não quero mudar nada na minha vida. Eu só quero algo que vá me ajudar aqui nesse problema. Enfim, na época, né, se fosse hoje em dia, eu já teria dito, ó, não tem o que fazer por você, se você não quiser mudar na nossa vida, eu não tenho como te ajudar. Mas na época eu não tinha esse conhecimento. Então eu comecei a ajudar ele com os óleos essenciais. E ele teve, gente, uma melhora muito incrível, maravilhosa. Tanto que ele falou, Stephanie do céu, nossa, olha, não precisei mais tomar remédio e tal. Então foi muito legal. Só que o que aconteceu ali? A gente e eu, na minha limitação de conhecimento, estava tratando só o sintoma. Não estava aliviando o sintoma e tratando a raiz. A raiz do problema estava lá intacta. Porque eu não mexi nessa saúde intestinal. Eu não mexi na fonte dessa ansiedade. E daí o que aconteceu? Passaram-se
vários meses, até acho que um ano e pouco depois, eu voltei a conversar com esse cliente e ele estava tomando a medicação. Por quê? Porque invariavelmente ele parou de usar o óleo essencial e o problema voltou, ou seja, a gente estava tratando o sintoma e o problema voltou. Stephanie, você está dizendo que o óleo essencial não é bom? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente não estava tratando a raiz do problema. Naquele caso, o óleo essencial não estava ajudando a resolver a raiz do problema dele. E daí o que aconteceu? Ele voltou pro médico, o médico falou, você deveria estar tomando a medicação, você não está tomando, por isso que você está ruim. E daí ele cedeu e voltou a tomar a medicação que o médico tinha dado para ele, independente do valor. Ele pagou para tomar a medicação. E quantas vezes o terapeuta faz a mesma coisa?